Tudo bem, aí, Luciana. Luciana, tu vai para as festas comer e é magra assim? Como é que faz, minha filha? Sim, senhora, o segredo, porque eu essa semana comi uma coisinha incrível, gente. Essa semana eu comi, olha, eu não saí comendo besteira, mas eu comi um salgado ontem, lá da Destaque, para matar a saudade, fui vacinar as meninas e o posto era em frente à Destaque. Aí a gente foi matar a saudade de comer um salgado da Destaque. E hoje a gente inventou de fazer, vocês acreditam que hoje eu acordei tão inchada, meu rosto tá todo inchado. Eu até botei um vídeo hoje lá no Instagram, não sei se vocês viram, mas eu nem tô me reconhecendo no vídeo. Eu fico aqui me olhando, acordei com o olho pequeno, né? Então, assim, não sei o que a Luciana faz, devia ensinar aí pra gente, né? Porque, minha filha, aqui, pensou em comida, ó, 3 quilos, ganhos, com certeza. Gente, hoje a gente brincou bastante, porque a gente não tem, o conteúdo não é tanto, tá? Por isso que eu aproveitei aqui, às vezes quando eu venho aqui com 100 slides, aí eu digo, hoje eu vou metralhar a garganta aqui, mas hoje tá de boa. Então, hoje a gente vai falar de gestão de custos, que é a nossa última unidade. E depois a gente pode até fazer mesmo aquela questãozinha lá que eu tinha proposto, né? Depois que a gente terminar essa unidade, a gente pode fazer em paralelo, pode até montar uma planilhazinha no Excel, né? Tem um videozinho aqui que vai mostrar bem direitinho a questão de você olhar todos os custos, as despesas, né? Para conseguir verificar quanto é que vai ser a margem de lucro e tudo mais. E eu tinha dado a ideia da gente fazer das quentinhas, não era? Para verificar se vale mais a pena a gente fazer a comida em casa ou comprar a quentinha. E aí a gente fazer essa análise a partir, fazer essa prática a partir de uma análise de pegar, por exemplo, uma quentinha que seja oferecida aí. Tem as meninas de Jijoca, tem o Emanuel no Marco, os demais eu acho que são aqui de Acaraú, né? Aí a gente poderia pegar preços de quentinha nesses locais e pegar, vamos dizer que seja de frango empanado com arroz e feijão normal, e salada, disso, daquilo. Pronto, aí a gente vai pesquisar os custos exatamente daquela quentinha, né? Tentar definir aí valores, até usar o rateio para a questão, por exemplo, de gás, de material de limpeza, tudo que envolve. O que é que vocês acham? Topam ou não? Pode ser, Marcela. Os demais, por favor, deixa eu ver aqui no chat. Gostei da ideia, Marcelo. Já tinha aprovado já, né? Pronto. Deixa eu colocar aqui só, então, na minha agenda, para no final de semana eu preparar a planilha. Eu pedi ajuda aqui para o meu excelentíssimo marido. Você sabe que eu chamo meu marido de marido, o pessoal acha super estranho. Então, planilha. Vocês poderiam mandar para mim, por exemplo, a Adriele, você é de Jijoca, não é? Você e as outras duas? Sim, somos. Pronto. Tu podia verificar um cardápio de quentinha com o valor. O Emanuel uma e a daqui eu já tenho. Porque aí eu vou com... Pode ser, tá certo. Porque tem que estar dizendo lá o que é que vem na quentinha e o valor. E aqui inclusive a gente tem que saber qual é o tipo de embalagem que eles utilizam também. Porque tem uns, não sei se... A maioria hoje utiliza de isopor, mas vai que tem alguém que utiliza aquela outra de alumínio ainda. E são valores diferentes de custos, né? É uma coisa que a gente tem que considerar. Então, se vocês puderem perguntar qual é o tipo de embalagem que eles enviam, se eles cobram também a entrega, é importante. Aí vocês me passam, porque aí na planilha eu preciso dessas informações. Sim, faço sim. Aqui de Joca tudo se cobra, viu? Né? Aqui já não me cobram, aí já, tá vendo? Já é uma aqui eles cobram a embalagem, cobram a taxa para entrega, cobra tudo. A embalagem? Caramba! Cobra sim, viu? No preço. Não, cobrar eles sempre cobram, mas cobram afora, a parte. Oi, Emanuel. Cobra sim. Pode repetir de novo, por favor,
Vamos lá. O cardápio. Cardápio é, por exemplo, hoje eles colocam assim, hoje frango cozido com arroz, feijão, salada de cenoura, alface, não sei mais o que, e tal, pronto. Aí precisa dessas informações. A outra é que a gente precisa saber qual é o tipo de embalagem que eles utilizam e se eles cobram entrega, por exemplo. Pronto, eu coloquei aqui para perturbar o Carlitos. Amanhã, para ele fazer, eu vou ficar esperando esse feedback de vocês. Olha, gente. Ah, perdeu. Abriu aqui o meu Instagram. Não sei se vocês estão me vendo aí. Ó, terça-feira que vem, quero ver vocês assistindo, viu? Vocês estão vendo? Não? Sim, estou. Tá vendo direitinho? Aqui tá tão desfocado para mim. Vai ter live! Ah, como eu sou metida. Vamos lá. Então, fico aguardando o retorno aí da Adriele e do Emanuel, por favor, pra gente. Eu já vou fazer com os dados de Acaraú aqui com as quentinhas que eu já peço, tá? Eu vou divulgar nos grupos, viu? Pode deixar. Então, Tá vamos certo, lá. então. Unidade 3 para nos ajudar aí a tomar decisões com base em custos, porque nós vimos até agora, né? Vamos voltar aqui para o slide anterior, os conceitos iniciais para a gente compreender o que é que está envolvido em análise de custos. Depois nós vimos os sistemas de custeio, vimos a questão dos rateios, né? Descobrimos o que é custo, o que é despesa, o que é custo fixo, variável, direto, indireto. São questões importantíssimas a serem consideradas. E para que tudo isso? Para depois a gente utilizar essas informações para algo, né? Para tomar decisões baseadas em custos. Para a gente compreender o processo de formação de preços, a gente tem que saber todos esses custos para nos ajudar a definir como será o nosso preço. Para realizar análises gerenciais, identificar custos nas áreas comerciais e também de serviços. Porque a gente sabe que tem 3 áreas, né? Tem a da indústria, onde a gente produz bens. Tem a de serviços, onde nós produzimos serviços. E as comerciais, que são aquelas que irão revender aqueles bens. Então, eles não estão produzindo, eles estão comprando de quem produziu e revendendo. Então, são formas diferentes de analisar custos. Principalmente a questão aí comercial, que tem um diferencial. Começando por custos nas decisões de preço. O preço que determina, o processo que determina os preços de venda, ele merece a atenção da equipe de gestão da organização, óbvio, né? Dada aí a importância que esse assunto possui, vai precisar, inclusive, da gestão do alto escalão. Inclusive, para garantir se a gente vai conseguir atingir metas, a questão da obtenção dos resultados, o grau de retorno do investimento que você fez, né? Você não abriu um negócio à toa, você investiu o seu dinheiro, o seu recurso, o seu tempo, né? E você quer o quê? Quer um retorno sobre aquilo, de preferência que seja mais do que você investiu, né? A questão da fatia de mercado, que é o share de mercado que você deseja, entre outros fatores aí. Então, esse processo aí de precificação é muito importante. Quando são tomadas decisões relativas aí ao preço, a gente tem que lembrar que essas decisões dependem diretamente do volume de vendas, do grau de eficiência em termos aí desse resultado direto, do volume de despesas administrativas e também das despesas com vendas que você vai ter. Lembrando também de pontuar aí as necessidades financeiras para o atendimento do volume da operação que foi projetada. Então, tudo, né, que envolve todo o trabalho dessa instituição, dessa entidade, para conseguir obter aí seus retornos, né, seus resultados. Então, não é errado a gente ressaltar que as empresas, elas enfrentam um dilema tradicional em preços, que vai se referir ao seguinte: primeiro, você tem que encontrar o melhor preço de venda ou encontrar o preço certo de venda.
Como fazer? Como eu tenho que buscar o melhor ou o certo? Como fazer? Então, a gente pode se deparar com situações em que o preço que foi estipulado pela empresa constitui efetivamente o melhor para aquela empresa em termos de resultados, porém, não vai ter plena aceitação do mercado. Havia um tempo, e a gente vai ver, até passando logo aqui, sobre essa questão de formação de preço, né? E quando você não tem um mercado tão competitivo como nós temos agora, você até poderia, enquanto empresa, impor um certo preço. Só que, né, hoje nós temos muita concorrência. Então, não é só você chegou, eu calculei aqui, o meu custo é X e eu sempre vou querer uma margem aí de 50% de X. Então, eu vou acrescentar 50% ao valor e acabou. Tá aí, esse é o meu preço. Sim, mas os seus concorrentes estão cobrando 30% de X. Tá? X mais 30% de X. E aí, como é que você vai fazer? Seu produto vai ter venda, né? Essa é uma problemática. Então, quando a gente aborda o assunto entre o preço fixado e o volume obtido em vendas efetivadas, a gente tem que ter a compreensão de um princípio básico em preços que vai determinar que quanto maior o preço de venda de um produto ou de um serviço, menor o número de unidades a serem absorvidas pelo mercado, concordam? Aquelas coisas que têm um preço maior, né, elas vão ter uma absorção menor porque menos pessoas têm condições de estar comprando com aquele preço, principalmente hoje em dia, né? E eu estava falando aqui da questão de preço, sabe? Foi que me veio à mente que eu poderia tentar fazer um vídeo para vocês, que seria bem legal, sobre a questão que tanto está se discutindo do preço da gasolina. Vocês têm curiosidade de saber por quê? Sim, verdade, viu? Porque isso, inclusive, indica aí a questão que eu estava conversando com vocês, que a aceitação do preço pelo público. No caso, nós não temos como escolher outro, né? Que você consegue, de diferença de um posto para outro, vão ser assim, centavos, né? Mas o que será que está por trás desses custos que envolve a gasolina e que vai contribuir também na inflação e nos preços dos outros itens que têm aí aumentado, como, por exemplo, os alimentos. Tudo no nosso país circula por meio de estradas, com o uso de automóveis que ou utilizam, provavelmente vão utilizar diesel, né, que também aumentou. Eu vou colocar o da gasolina e o da energia. Porque são os dois, assim, que estão, né, bem, já vai aumentar de novo a energia elétrica, gente. Não sei não. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui eu vou botar para amanhã à noite para eu pesquisar, porque tá puxado. Vamos lá. Então, existe a situação em que quanto maior for o preço de venda de um certo produto ou um certo serviço, menor vai ser o número de unidades que serão absorvidas pelo mercado. Enquanto que, quanto menor for o preço de venda de um produto, maior o número de unidades que serão consumidas por esse mercado. Isso aqui é bem tranquilo, né? A conta é bem fácil de a gente fazer. Aí tem aqui a formação tradicional dos preços, onde eles consideram as variáveis do mercado, as variáveis da própria organização, as variáveis do próprio produto, assim como também tem que considerar o cliente, as variáveis que envolvem o cliente. Aí, os parâmetros desejados para o mercado para a gente conseguir fixar esse preço. Ok, essa daí é a situação. Aí você vai fixar esse preço de acordo com o mercado, um conjunto de clientes ou um cliente em particular. Quando realizada a análise e determinado esse preço de venda, é necessário a gente ter como base o ponto de comparação às demais empresas do setor, dos segmentos que são aí suas concorrentes dentro daquele mercado. Então, aqui o Bernard, né, vai dizer, destacamos os seguintes pontos para análise comparativa. O preço de venda do produto, o grau de inovação e de tecnologia,
a qualidade do produto, pontualidade de entrega, garantia, assistência técnica, a imagem do mercado também vai contribuir para isso daí. A análise também aí de outros fatores. Por exemplo, a questão aqui que foi falado da preço de venda, pontualidade de entrega e qualidade do produto. A gente está falando aqui da questão das quentinhas que a gente vai analisar, é algo que a gente pode considerar. Por quê? Você pode ter à sua frente uma opção de comprar uma quentinha por R$10 e uma outra por 12, certo? Vamos dizer que você esteja numa situação financeira que você consiga, não, eu posso comprar de 12, mas se a de 10 conseguir satisfazer as minhas necessidades quanto à qualidade, a pontualidade da entrega, porque, gente, almoço não é algo que você aguente ficar esperando aí para a pessoa entregar 2 horas da tarde. Teve um dia aqui que eu pedi uma quentinha e chegou uma emenda de mim, pelo amor de Deus, né? Você queria matar a gente de fome. Então, isso é um ponto que a empresa não pode se colocar com um preço melhor, porque ela nem atende uma questão básica, que é a pontualidade da entrega. Então, muitas vezes, você é levado... Não, eu prefiro pagar de 12 porque ela vem uma quantidade maior de carne, ela é melhor temperada, né? São lá as várias análises. Então, essas são questões a serem consideradas nesse momento. Então, ao elaborar o preço de venda, é imprescindível que esse valor ele seja fixado em níveis superiores ao seu custo, óbvio, né? Que senão você vai estar pagando para trabalhar. Entretanto, quando esses preços são estipulados abaixo do custo, em algumas situações eles podem ser justificados através de algumas exceções, que aí eles precisam de uma aprovação prévia, uma análise minuciosa. Eles vão destacar aqui alguns pontos. Primeiro, você vai ter que considerar aí as questões relacionadas às ações táticas de caráter temporário, que tem como objetivo a abertura de novos mercados. Então, pode ser que, se você está querendo adentrar no mercado ali, que já é dominado por outras empresas, você realmente quer que seu produto seja ali inserido e tenha você consiga, né, que ele seja consumido pelo máximo de pessoas que você puder naquele primeiro momento de impacto de entrada, você pode optar, tomar uma decisão de estar vendendo o seu produto abaixo dos custos. Aí você faz aquelas promoções de abertura, tudo mais, aí coloca vários produtos em promoção por um período para chamar a atenção dos clientes, para que eles cheguem, então, até o seu estabelecimento e daí você conseguir fidelizá-los. Mas é de caráter temporário, nesse momento de abertura de novos mercados. Acontece bastante, né? Viu? Vocês lembram aquelas promoções que estavam tendo? Acho que era uma pastelaria lá em Fortaleza que estava abrindo nos shoppings e quando eles abriam, nos primeiros dias, tinha um dia que eles davam pastel de graça para as pessoas. Aí era uma fila enorme, pronto. Mais ou menos nesse sentido. A outra é quando a organização tem como objetivo a expansão de mercado, que ele já atende, que já é atendido por um concorrente, porém num processo de recessão de vendas, onde um período ali temporário de baixa, o seu valor aí pode, então, aumentar a sua participação em tal mercado. Então, ele está ali no momento que ele está expandindo esse mercado, que já é atendido por um concorrente, no momento em que as vendas já não estão legais, então ele faz essa baixa aí temporária no valor, né, para poder também participar desse mercado. Mais uma vez, é um momento de você estar sendo inserido em novos mercados. Quando o objetivo é aumentar a sua participação no mercado de forma mais rápida, então você também pode utilizar essa metodologia. Na entrada de uma nova marca ou para reforçar a imagem de um produto, muitas vezes, da própria empresa no mercado. Então, você já atua naquele mercado, mas você quer trazer um diferencial para um certo produto, para que você acha que ele podia ter mais vendas, poderia ter uma aceitação melhor, né, pelas pessoas. Então, você começa aí pelo preço, né, que é onde as pessoas vão, principalmente nesse momento agora de recessão, porque as pessoas realmente estão indo pelo preço, porque está tudo muito caro.
Na realização de uma promoção, quando se utiliza um produto com valor abaixo do praticado, também chamado aí de produto perdedor. Em casos especiais, você poderá aí caracterizar o produto que isoladamente ele não apresenta um resultado lá significativo, mas que na realidade ele força a venda de um conjunto maior. Aí ele coloca, por exemplo, quando você compra um creme dental e leva enxaguante bucal. Já viram isso? Já? Pois é uma tática aí para que eles consigam colocar esse produto aí como, como é que eu vou dizer? Para que ele venha a ter um resultado mais significativo nas vendas aí da empresa. O meu marido essa semana mesmo, a gente estava no supermercado, que essa semana foi no final de semana. Aí ele olhou para o negócio de barbear, né, aquele aparelhinho de barbear, e aí tinha lá o aparelho de barbear com um bocadinho de lâminas de barbear, né, aquelas cabecinhas que trocam. Aí acho que era R$28. E o estojo depois, só com as lâminas, era 30 e tanto. Aí ele, gente, mas qual é a lógica disso daqui? Eu digo, meu filho, a lógica é porque ele está praticamente dizendo o seguinte, usa esse produto aqui. Aí você vai, nossa, mas é muito melhor comprar esse daqui, eu vou comprar. Você compra, começa a se viciar naquilo, né? E aí você vai ter que ficar depois comprando as Gilettes, que eles colocam os momentos ali de promoção, né? E aí você vai sustentar a empresa pela compra das Gilettes, não pela compra do barbeador. Outras razões diversas ou estratégias específicas, mesmo quando praticadas temporariamente por uma empresa, visando aí um objetivo qualquer que ela quer alcançar. Então, é possível que em algum momento a empresa opte por vender os seus produtos até mesmo abaixo dos custos. Para quê? Visando uma entrada maior, né, dos seus produtos naquele mercado. Basicamente é isso. É importante também a gente ressaltar algumas estratégias de preço que podem ser também objetos de aplicação pela empresa. Primeiro, alcançar um patamar de lucratividade no curto prazo. Então, você pode utilizar estratégias de preço buscando alcançar isso. Fixar-se aí de forma eficiente dentro de um volume razoável de operações. Encorajar a entrada de outras empresas no mercado e estimular também a demanda do produto. Estimular o crescimento do mercado com o intuito de aumentar o seu grau de participação e manter também possíveis e futuros concorrentes fora do mercado, até mesmo eliminar aqueles que atuam naquela região onde você está atuando também. É indicado a gente realizar para isso, gente, a análise de mercado, da concorrência e outros fatores que sejam aí possíveis de ter influência nas decisões de preço dessa organização. Então, antes de você sair definindo o seu preço, é importante saber como está agindo a concorrência. Dessa forma, vai ser possível você garantir uma definição de preços de uma maneira criteriosa e livre de quaisquer influências ou vícios comportamentais. Lembrando, tá? Quando ele fala análise do mercado, a concorrência, vou analisar só o concorrente, não, analise o seu cliente também. O problema da formação dos preços vai estar ligado, então, às condições de mercado, às exigências governamentais, né? E aos custos. Segundo o autor, aí, para você efetuar o preço, cálculo do preço de venda, você tem que chegar a um valor que vá proporcionar à empresa a sua maximização dos lucros, que seja sempre possível manter a qualidade e atender às expectativas do mercado. E aí, mais à frente, vocês vão ver a questão de administração da produção e gestão da qualidade, e vão ver o quanto é importante a questão da qualidade para a retenção de clientes, né, para atender acesso, porque você não trabalha vendendo um produto, você trabalha, ou um serviço, você trabalha para atender às necessidades do seu cliente. E as necessidades dele vai incluir um nível de qualidade. Se você não consegue atender isso, né, então não adianta você baixar os custos. Opa, eu consegui aqui, ó, eu, na minha quentinha, consegui baixar os custos, porque eu tirei a carne de primeira, coloquei a carne de terceira para fazer bife.
Aí você vai vender um bife que vai quebrar a dentadura do povo. Então, não adianta você botar o preço lá embaixo e a sua qualidade também. E também tem que analisar e que chegue a um valor que melhor aproveite os níveis da sua produção. A definição dos preços de venda de produtos deve receber uma atenção, então, rigorosa, através de uma análise de cunho gerencial, que vai considerar aspectos como definição das políticas básicas da empresa relacionada a preços e resultados. Tem empresas que, inclusive, já estabelecem o percentual, né? Não, só trabalho com tantos por cento. Gente, tem gente que é assim. Estipulação de objetivos e metas que devem aí ser alcançados, foram planejados pela organização, relacionados ao volume de vendas, obviamente, né, gente? Preço vai estar diretamente relacionado ao volume de vendas. Vai ser um fator aí bem importante. Volumes de venda e margem de lucro, que é necessária para a cobertura dos seus custos fixos e para atingir o lucro. Aspectos de cunho financeiro, que envolvem, então, giro de estoques, os prazos médios de compras e também de vendas. Então, é preciso considerar isso, para que as suas contas fechem bonitinho. O volume de capital de giro, necessário para você atender às diferentes formatações para a venda desses produtos. Então, é preciso analisar se a sua empresa não vai ficar aí descapitalizada, né? Não vai ter recurso, dependendo se você colocar um preço que não vai ter uma aceitação rápida pelo mercado. E as suas dívidas vão vencer, o seu recurso não está entrando na quantidade suficiente para que você tenha um capital de giro aí para sustentar as atividades da empresa. O ponto de equilíbrio operacional, financeiro e também o nível de grau de retorno dos investimentos. E aí, ponto de equilíbrio a gente vai ver mais à frente. Bórnia vai dizer aí, né, dentro dessa lógica da empresa tradicional, que o preço de venda é calculado a partir dos custos, adicionando ali uma margem de lucro. Então, a lógica antes era essa. Preço é igual meus custos mais o lucro que eu quero. Pronto. Fechou meu preço. Levando em consideração esse pensamento, o lucro vai ser determinado por um percentual, que é colocado em cima dos custos do produto. E a principal questão aqui é o cálculo do custo. Calculou, né? Para que um item não esteja ali subsidiando o outro. No entanto, no ambiente competitivo de um mercado tradicional, onde a demanda por produtos, para caber isso daí, né? A demanda por produtos tem que ser superior à oferta. Nesse caso, o mercado aceita praticamente qualquer preço. E nessa situação, o cálculo dos custos, ele nem precisa ser apurado tão detalhadamente, porque você pode colocar uma folga ali nos seus lucros, porque não tem muitas pessoas ofertando esse produto e muita gente querendo. Então, você tem essa margem, essa tranquilidade aí, né? Já numa percepção de uma organização moderna, quem determina o preço de venda não é a empresa, é o mercado. Transformando aquela equação da seguinte forma: agora quem vai ficar aqui não é mais o preço, é o lucro. O seu lucro vai ser igual ao preço que é praticado no mercado, menos os custos. Então, aqui, os custos vão ter um papel importantíssimo. Você saber eles ali na ponta do lápis. Porque o preço você não vai poder mexer. Mas se os seus custos baixarem, o seu lucro vai aumentar, concorda? Se o preço é 10, pronto, vamos para as quentinhas. Já está meio socializado por aqui que uma quentinha mais ou menos é R$12. Então, vamos lá, vai ter uma aceitação, a gente vai fazer por 12. Mas se eu estou fazendo aqui que sai R$10 de custos, eu consegui baixar para 9, concorda que o meu lucro vai aumentar? Né? Então, a diferença entre essas duas equações é que na primeira o preço é variável, dependente, ou seja, é determinada em função do custo obtido e do lucro que é desejado. Já na segunda, se torna uma variável independente. Então, o lucro ele é definido em função do preço de venda fixado pelo mercado e do custo que a empresa consegue atingir. Então, é importante que o gestor de custos tenha em mente que todo o preço calculado para a venda, ele tem que ser formado de modo a cobrir todos os custos,
todas as despesas, impostos, tá? E que o valor restante seja aí um lucro que vá dar o retorno que os investidores querem, precisam. Condições, então, que conduzem aí à formação dos preços. Forma-se um preço base, critica esse preço base à luz das características que existem nesse mercado, como é que está funcionando esse mercado. Testa-se, então, esse preço nas condições do mercado e, enfim, você fixa, certo? O preço, obviamente, se foi aquele base, não sei, mas o preço que foi mais apropriado com condições aí diferenciadas. Para você, então, atender às diferentes necessidades do momento na formação de preços, é preciso você observar volumes diferentes, prazos diferentes para financiamento de vendas, dependendo do produto que você vende, é importante, porque isso vai trazer várias implicações. Então, você tem que fazer essa análise de qual vai ser o prazo de financiamento de vendas que a sua empresa vai poder lhe dar. Tem que lembrar a questão do capital de giro. Tem situações, né? E a gente vai ver isso mais para frente, em que as empresas, por exemplo, venderam com prazo de financiamento que não conseguem, então, eles não conseguem ter entradas no caixa suficientes para cobrir as saídas. Porque você também tem que pagar os seus fornecedores, você tem que pagar os seus empregados, impostos e tanto algum financiamento e tudo mais que uma empresa tiver ali, né, como despesa, como algo que precisa ser pago. E aí? As vendas, a receita dessas vendas está entrando no caixa numa velocidade, tempo suficiente para que você consiga arcar com as suas despesas? Porque senão você vai precisar de um capital de giro. Ah, mas eu quero fazer um momento aqui em que eu vou dar opções de financiamento melhores para o cliente, porque eu tenho um capital de giro, onde eu vou conseguir, eu vou fazer isso como estratégia para vender mais, para ganhar mais clientela, ok. Mas tudo isso você tem que saber controlar, tem que acompanhar, tem que gerir, né, gente? E aí tem que conhecer os números, a gente só gere se consegue mensurar. A outra questão são os próprios descontos para prazos mais curtos de pagamentos, referente às vendas. A questão também das comissões sobre vendas tem que ser considerado. A qualidade do produto em relação às necessidades do mercado. A existência de produtos substitutos a preços mais competitivos, você também tem que considerar. A demanda esperada do produto, controle de preços, que pode aí imposto pelo Conselho Interministerial de Preços, então você não vai poder levar muito, porque há ali um controle. Os níveis de produção e de vendas que você pretende ou que pode operar. Não adianta também você fazer um planejamento para vender aquilo que você não tem capacidade para produzir. Tem que atentar à sua capacidade de produção. Senão vocês vão fazer igual a Penny lá no The Big Bang Theory. Vocês assistem? Já assistiram? Do Sheldon Cooper, a série. Quem conhece? A Penny começa a fazer umas florzinhas, que é um negocinho para botar no cabelo de mulher assim, né? As florzinhas que bota no cabelo, uma presilha. E aí ela começa a fazer, fez umas, aí vendeu para as colegas, aí ela compra uma quantidade de material e o Sheldon Cooper chega e fala, vamos fazer o seguinte, vamos, para você poder ter um lucro, ela vai calcular quanto é que ela ia ganhar, se ela ia ficar rica logo, né? Aí ele diz, não, ó, você só vai conseguir realmente quanto é que você precisa ganhar. Então, para isso, você tem que vender tanto. Então, eles foram atrás das metodologias para colocar no mercado. Eles vão fazer um website. Aí fizeram um website, colocaram uma promoção com entrega em 24 horas. Só que eles não limitaram, por exemplo, a quantidade. E aí uma grande uma associação pediu acho que 1.000 unidades das florzinhas e a política de venda deles era o quê? De entregar em 24 horas. Aí ela sozinha para produzir 1.000 unidades.
Eu acho que ela conseguia produzir, acho que eram 20, 25 por dia. E aí ela teve que botar os colegas todos para trabalhar, e a discussão do episódio era sobre isso. Então, vocês não vão fazer isso, porque senão vocês não vão conseguir entregar, e vocês vão sujar a imagem da empresa, né? Vai ficar aí queimado no mercado, vai ficar conhecido como aquele que promete e não cumpre, e ninguém quer isso. Grau de ocupação do seu setor, se ele setor fabril, se ele vai ter condições de atender a demanda, nível do custo estrutural ou fixo que deve ser atingido, o nível de capital de giro que vai ser necessário, tem que considerar ali, também a questão da concorrência, a disponibilidade de matéria-prima no mercado. Você pega uma encomenda, sabe que demora para chegar o material e vai fazer que nem a Penny, não vai conseguir atender. Certo, gente? Então, considera tudo isso aí na hora de formar o seu preço. É óbvio, né, que ali são muitos itens, mas no momento de decisão, você meio que já vai considerar essas questões, e a gente vai fazer isso lá na questão da quentinha, né? Se bem que a gente não vai vender, a nossa intenção não é ter lucro, a nossa intenção é ver o que vai ser mais vantajoso para a gente, quanto mais vantajoso. Para definir o preço final, é necessário que esse mecanismo de formação de preço esteja condicionado à elaboração do seu resultado projetado, após uma análise detalhada dos reflexos que esses novos preços eles podem intervir no volume de vendas e também no lucro que você está buscando atingir. Seguindo essa linha de pensamento, é importante salientar que durante essa formação de preços vai ser imprescindível você avaliar, então, tanto os fatores internos, que são aqueles baseados em custos, em vendas e investimentos, quanto os externos, que é baseado em demanda e concorrência. Baseado aí no custo, você vai analisar, então, custo por absorção variável, retorno sobre o capital investido, o markup, nós vamos conhecer hoje, que é o custo mais lucro, acima do custo aí, que é custo mais lucro, mais a cobertura dos custos fixos, e também a questão da curva de experiência, que é uma estratégia que vai determinar preços mais baixos para conseguir aumentar o número de unidades vendidas. Nós já falamos, né? Fatores externos, vamos lá, baseado na concorrência. Então, a concorrência equivale à alternativa que um consumidor ele vai levar em consideração para substituir algum produto. Então, você tem que conhecer quais são e quais as condições que estão sendo oferecidas no mercado. As estratégias. Costumeiro, se é um produto promocional, de forma temporária, se é um preço baixo todo dia. Essa é uma estratégia que exige, então, que o estabelecimento, né, ele baixe alguns preços diariamente. O supermercado faz muito isso, né? Vocês já prestaram atenção? Tem o dia da carne, o dia do hortifruti. Aquele dia, aqueles produtos ficam mais baratos. Propostas e apressamento negociado. É tanto que os dias que fica mais barato num, também fica no outro. Já perceberam? Geralmente é o mesmo dia do outro. Ou então o dia seguinte. Mas eu vou já comprou no outro, né? Acho que adianta. Tem uns que é no dia seguinte. Acho que o de carne tem o Bom Jesus, o dia de preço bom de carne é quarta e quinta. No Atacadão é sexta. Acho que é sexta. Mas aí, lá no Pinheiro, os dias bons para comprar hortifruti é segunda e terça e quarta, eu acho. No Bom Jesus é segunda e terça. É o dia que eles oferecem preços promocionais. Então, você vai entrar nesse mercado, já sabe disso. Já se liga, como é que eu vou montar aqui o meu preço para concorrer com eles? Porque senão eu vou ficar aqui que nem um espantalho aqui, sozinho, ninguém chega perto. Porque as outras, né, as concorrentes, estão com os preços mais atrativos. Então, você tem que, de alguma forma, ter uma atratividade. Com relação ainda aos fatores externos, aqui baseados na demanda. Então, a intensidade com a qual os compradores eles desejam e eles estão dispostos a pagar por um determinado produto, determinado item. Aí tem o item.
E as estratégias aqui, preços da exclusividade, penetração no mercado, então bota pontos baixos para estimular o crescimento, apressamento de prestígio, que é um ponto mais alto aí dos concorrentes para atrair consumidores que estão dispostos a pagar mais por um produto ali que possui uma qualidade, e aí você tem aquele status, né, mais elevado, ordenamento de preços, que é o preço que coloca o produto numa posição em relativa a outros, né, como é que vai estar. Preços quebrados também é uma tática. É R$40, você cobra R$39,99. A pessoa começa a fazer as contas. Não, esse aqui é 39, aí esse daqui é 19. Meu povo, arredonda, é 40, é 20. Não é R$29,90, R$29,99 é 30. Mas aí você enxerga e não vê que é 40, você vê que é na casa dos 30. Então dá a sensação de que você está comprando mais barato do que o outro que está vendendo por 40. Por pacote, que é um preço aí por pacotes de produtos, que dá uma possibilidade de aumentar a demanda, e partindo da demanda, que vai determinar, então, o preço que vai criar um nível desejado de demanda. Então, naquele certo preço, aumenta a demanda por aquele produto. Aí vamos para a formação do markup. Quando a gente fala aí sobre a formação do markup, gente, vocês querem fazer uma pausazinha aqui? Beber uma água, esticar as pernas. A gente está na metade já. Bora dar pausa, eu passo a minha janta. Só para hidratar a garganta. 5 minutinhos, né? Ai, gente, acho que vocês estão falando, o negócio está desligado aqui. Peraí, por favor. Por favor, repita. Uns 5 minutinhos, né? Quem falou, repete, please. Deu tempo para mim fazer a minha janta. Pronto, só agora que eu escutei. Acho que foi um sim. Eu jantei Tá foi cedo, mulher. essa Faz porcaria. então em 5 minutos para tomar água. Pronto, 5 minutos. Então a gente volta. Ó, são 8h24, 8h30, tá? 6 minutinhos.
Oi, 8h30. Botei bem na hora. Vou pegar pelo menos água ali para hidratar a garganta. Vamos lá. Continuando. Formação do markup. Quando a gente aborda o assunto com relação à formação markup, é possível a gente obter a seguinte definição, que markup é um índice. Vocês já estão aí, gente? Já voltaram, né? Sim, sim. Pronto. Markup é um índice aplicado sobre o custo de um bem ou de um serviço para você conseguir, então, formar o seu preço de venda. Então, você vai calcular um índice e esse índice você vai aplicar em cima desse custo que você tem. Markup também é definido como sendo um valor adicionado a esse custo. Então, normalmente, ele é formado por um percentual do preço de venda ou ainda como um aumento sobre um preço de varejo que foi estabelecido originalmente. Esse markup, ele pode ser definido como índice ou percentual que você vai adicionar aos custos e às despesas, o que não significa que ele deva ser aplicado linearmente a todos os bens e serviços. Qual é a finalidade? Esse índice ele tem como objetivo cobrir os custos das seguintes contas. Você vai considerar os impostos sobre venda, taxas variáveis sobre vendas, despesas administrativas fixas, despesas de vendas fixas, custos indiretos da produção fixos. E aí esses autores, Bruni e Fama, demonstram as duas formas para você encontrar o markup. Você pode utilizar ele como multiplicador ou como divisor. E aí eu já indico aqui que lá na aula que vocês têm no AVA, né, o professor ele vai falar sobre essa questão aí do multiplicador e do divisor. Mas eu também vou trazer um vídeo aqui. Eu não vou trazer o vídeo dele, porque esse daí vocês já têm acesso. Eu vou trazer um outro, né? Para que vocês tenham várias perspectivas do assunto. Então, o multiplicador representa por quanto devem, então, ser multiplicados esses custos para que você obtenha o seu preço de venda. É o mais usual. E o divisor representa percentualmente o seu custo em relação ao seu preço de venda. Ele é menos utilizado. Independentemente do tipo de markup utilizado para a gente formar o preço de venda, multiplicador ou divisor, o valor final ele vai ser o mesmo. Então, possuímos duas maneiras de cálculo para chegar ao preço de venda e cabe ao gestor de custos utilizar a forma que ele tiver mais afinidade, que ele tiver mais à vontade de trabalhar e que ele observe que seja, então, aquela que vai trazer mais segurança nos dados que estão sendo repassados. Finalizamos tópico 1. Então, agora eu vou colocar o vídeo sobre o markup. Bom, já acabamos de falar disso. Para que vocês, esse vídeo aqui é de um outro professor, economista, que estuda essa área, se dedica ao estudo desta área, então traz uma perspectiva mais, como é que eu vou dizer? Experiente. Deixa aqui. Claro. Só um instante, eu compartilhar a tela com vocês. Eu já compartilhei vídeo esse semestre com vocês? Não, a turma de vocês é que sempre diz que fica travando, né? Vamos ver hoje como é que fica. Vocês estão visualizando aí, gente? Sim, Marcelo. Sim, Marcelo. Obrigada. Vou dar o play agora, tá? Se ficar sem áudio, vocês falam aí, porque eu não estou visualizando a tela de vocês. Você tem dúvida se o preço que você pratica no teu produto ou no teu serviço cobre todas as despesas e ainda gera o lucro necessário para o seu negócio? Eu sou Adriano Fábio, economista, e neste vídeo Fabricando Resultados, irei falar sobre markup, como calcular o preço de venda. Então vamos lá. O preço de venda
ele pode ser calculado a partir do markup. E o que é o markup? O markup é um índice que, quando aplicado ao custo do produto, vai cobrir todas as despesas e vai gerar o lucro que você deseja para o teu negócio. Como que eu faço esse cálculo? Então, o primeiro passo é apurar o custo do produto, ou seja, quanto que aquele produto custa no final das contas para chegar até o teu estabelecimento, se for revenda, ou até o processo final de produção. Eu tenho que lembrar que nesse aspecto eu devo contemplar todos os tributos em forma de débito e crédito e devo contemplar também todos os custos de transporte, de logística necessário para que o produto esteja pronto para ser vendido. O segundo passo do markup é apurar todas as despesas, identificando o percentual que elas representam do faturamento. É interessante nesse caso que eu divido as despesas em fixas, que são aquelas que não dependem do faturamento, e variáveis, que são aquelas que estão relacionadas com o faturamento, ou seja, aquelas despesas que, se a venda for zero, ela não existe. Tá? Essa classificação ela é importante porque no momento de eu calcular a margem de contribuição e fazer outras análises, eu vou precisar dessas despesas separadas. O passo 3 é determinar a margem de lucro que é necessária, que é ideal para esse negócio. Em breve nós teremos um vídeo também explicando como entender qual a melhor margem, qual a margem de lucro ideal, qual a margem mínima, mas enfim, na formação de preço de venda eu preciso determinar quanto que eu vou querer de lucro líquido na venda daquele produto, daquele serviço, 5, 10, 15%, 20%, se for possível. O quarto passo é conhecer a fórmula do markup. E a fórmula do markup é algo muito simples. Eu vou pegar aquele custo que contempla, transporte, contempla todas as questões tributárias e vou dividir por 1 menos as despesas fixas, em percentual, vou subtrair também as despesas variáveis e o lucro que eu desejo para o meu negócio em percentual. Então, vamos a um exemplo. Supondo que no meu negócio eu tenha 10% de despesas fixas, tenha 20% de despesas variáveis, desejo um lucro de 15% e o meu produto, no final das contas, o custo final dele é de R$100. Aplicando essas informações na fórmula, a gente vai ter 1 menos 0,10, que é os 10%, menos 0,20 das despesas variáveis, menos 0,15 do lucro que eu desejo na venda desse produto. Então, o resultado dessa conta vai ser 100 dividido por 0,55, que é 1, menos a subtração de tudo aquilo que a gente acabou de ver na imagem anterior. Então, eu vou ter um preço de venda de R$ 181,82, que vai fazer com que eu consiga pagar o custo do produto de 100, cobrir despesas fixas, cobrir despesas variáveis e gerar ainda um lucro de 15%, que foi o que eu coloquei na fórmula do markup. Dessa forma, então, eu tenho o fator divisor markup de 0,55 e se eu quero entender o fator multiplicador, basta que eu divida 1 por 0,55, eu vou ter 1,8182, é o índice que eu devo aplicar, é o fator multiplicador que eu devo aplicar no custo do produto para ter aí o preço de venda que vai me conduzir aos resultados desejáveis. Bom, se essa dica te ajudou, se ela pode te ajudar. Gente, não é difícil, Vocês estão vendo aí que é algo simples, não é complicado, às vezes é um nome novo, diferente, mas até as contas são bem facinhas, Quem já passou por outras disciplinas, são de boa. E lá no aula de vocês, o professor também, ele faz essa exemplificação do markup. E no livro, gente, como tem continhas aí, é bom vocês fazerem umas questões, Não fiquem apenas com o vídeo. E se quiser, já se aprofunde lá no vídeo aí, no canal do professor, porque esse cara, ele é consultor na área, então ele trabalha com empresas na área, ele tem essa experiência de mercado para além de sala de aula, E dei uma olhada lá, inclusive, em outras temáticas relacionadas que possa aí
ajudar a enriquecer o conhecimento de vocês. Certo? Certo. Muito bem. Vamos a tópico 2, análises gerenciais. Vamos falar sobre margem de contribuição. Então, nós passamos todo esse primeiro tópico, essa primeira parte da aula, falando sobre todas as questões de tomadas de decisão que devem, todos os índices, todas as situações que devem ser analisadas num processo de gestão, no momento de tomada de decisão, para você formar o seu preço, quais situações você pode vender abaixo do seu custo, e mesmo assim com toda a prudência necessária. Vimos a questão da formação do preço, que no mercado tradicional, onde a demanda é maior do que a oferta, você pode calcular um preço relacionado, então, aos seus custos e o acréscimo de um lucro que você objetiva e tem como objetivo atingir. Enquanto que, no cenário mais moderno, extremamente competitivo, onde há muita concorrência, o mercado vai ditar o preço e você vai ter que fazer uma boa gestão de custos, analisar, verificar possibilidades de diminuir os seus custos para que você possa ter uma margem maior de lucro. E vemos, então, a questão da formação de preço calculada a partir da utilização do markup, que é um índice que pode ser tanto multiplicador quanto divisor acrescido aí aos seus custos, né, para que você consiga verificar como vai ser o seu preço de venda. Passado isso, vamos à margem de contribuição. A gente pode definir essa margem de contribuição como a diferença entre o preço de venda e o custo e as despesas variáveis de cada produto ou serviço. Ou seja, ela é o valor que cada unidade vai colaborar para o pagamento dos custos e das despesas fixas e também para ir formando aí o seu lucro. O valor que cada unidade colabora para pagar os seus custos e formar o seu lucro. Ao tratar de margem de contribuição, ela pode ser unitária, quando a contribuição vai ser advinda de uma só unidade de produto, ou total, quando ela provém de um montante ou um conjunto de produtos, né? E vai indicar, então, quantitativamente a importância desse produto no desempenho global da empresa. E aí, para a gente esclarecer melhor esses conceitos, vamos supor que a empresa ela deseja produzir e vender uma unidade a mais de seu produto. Logo, a receita vai ser acrescida de um valor equivalente ao preço de venda daquele produto, enquanto que os custos aumentarão em um montante igual aos custos variáveis unitários. E aí, essa diferença que vai ser definida como margem de contribuição unitária. Então, a gente pode resumir essa margem de contribuição unitária através de uma igualdade, onde o preço de venda unitário do produto, que é o PVU, subtraído dos custos variáveis unitários, que é o CVU, e das despesas variáveis unitárias. Então, aqui a gente está falando de margem de contribuição unitária. Veja que todas as variáveis envolvidas aí também vão se referir a uma unidade do produto. Quando falar de margem de contribuição total, ela vai representar, então, a parcela do preço que vai estar disponível para a cobertura dos custos fixos e para você conseguir obter o seu lucro. Então, quando se fala em margem de lucro total, você vai pegar essa margem de lucro unitária essa margem de contribuição unitária e vai multiplicar pela quantidade que você conseguiu ali vender daquele produto. Já que você já tem a unitária, agora para você ter o total é só multiplicar por quantas unidades você vender. O ponto de equilíbrio, então, vai ser definido como o nível em que das atividades em que as receitas totais e os custos totais, eles vão se igualar.
Ou seja, nessa situação, o lucro ele é igual a zero. É um ponto ali onde você está equilibrado, não está negativo e nem está positivo, está equilibrado. É o ponto de equilíbrio, onde as suas receitas, ou seja, tudo que você arrecadou com as suas vendas e todos os custos que vocês tiveram para fazer aquelas vendas, eles vão se igualar. Acima dali, você vai começar a ter lucro. Abaixo, você vai ter o quê? Você vai ter uma situação em que as suas receitas vão estar menores do que os seus custos. Então, de um modo geral, esse ponto de equilíbrio é o ponto de produção e vendas em que esses lucros se igualam, e nesse momento não possui lucro, não possui prejuízo, há apenas um equilíbrio entre as suas receitas e as suas despesas e custos. E aí, a partir dessa análise, é que você vai encontrar, então, a quantidade de unidades que você vai precisar para suprir os seus gastos fixos. Então, você vai lá, quando você encontra o seu ponto de equilíbrio, diz, ó, pronto, eu tenho que vender pelo menos isso para não ficar no prejuízo. Daqui para cima é o meu foco. Condições básicas para o cálculo do ponto de equilíbrio. E aí tem um exemplozinho aqui que eu vou trazer no vídeo para vocês, que eu acho bem legal. Adoro videozinhos como esse que eu vou mostrar. Ele vai tratar essa questão da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio bem legal num exemplo prático, tá? Aplicar o ponto de equilíbrio depende de algumas hipóteses básicas, como a terminologia empregada aí na contabilidade de custos. Então, você tem que ter aí os parâmetros que são custos fixos, custos variáveis, o método de custeio que você vai utilizar para o cálculo, certo? Os custos variáveis unitários, eles vão assumir a posição de fixos, já que o consumo dos fatores produtivos por unidade, ele não vai se alterar. O preço de venda não altera em função de modificações do volume físico de vendas. Indiferentemente ao volume de atividades da empresa, se há produtos ou se são vários produtos, a sua distribuição relativa vai ser mais ou menos constante. As políticas administrativas básicas em relação a essas operações, elas também vão permanecer aí uniformes. E o nível geral de preço, tanto na compra dos fatores de produção, quanto na venda dos seus produtos, ela também vai permanecer constante a curto prazo. E há, né, uma sincronização entre vendas e produção, ou seja, os estoques eles permanecem constantes ou, dependendo da política e da empresa, nulos. Então, para que vocês consigam identificar esse ponto de equilíbrio, você vai ter que conhecer essas três variáveis. Qual é a sua receita? Quais são os seus custos variáveis e os seus custos fixos totais? Quais são os tipos de ponto de equilíbrio? Tem o ponto de equilíbrio contábil, onde os custos fixos, mas as suas despesas fixas vão ser divididas pela sua margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio financeiro vai ter uma pequena diferenciação da formulazinha acima, porque além de você somar os seus custos fixos com as suas despesas fixas, você vai subtrair a questão da depreciação. E, novamente, vai ser dividido pela sua margem de contribuição unitária. E o ponto de equilíbrio econômico, o que vai diferenciar é que, além do somatório entre os custos fixos e despesas fixas, você vai aí somar qual é o lucro desejado e, novamente, diminuir pela sua margem de contribuição unitária. E aí, deixa eu termino. Pronto, eu vou terminar aqui esses três próximos slides para mostrar o vídeo para vocês sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Um exemplo prático aí, vamos dizer assim, é fictício, mas mostrando uma realidade de uma pequena empresa, como seria um pequeno empreendimento, né? Quase um MEI, na verdade. Então, a margem de segurança é o volume de vendas que supera as vendas que você calculou no seu ponto de equilíbrio. Se você calculou que o seu ponto de equilíbrio seria vender 200 unidades, né?
Essa margem de segurança vai ser um volume de vendas acima dessas 200 unidades. Vai representar, então, quanto as vendas podem cair sem que você tenha um prejuízo para a sua empresa. Então, você consegue estabelecer quantas unidades você precisa vender para chegar no seu ponto de equilíbrio, quantas você precisa vender para ter uma margem de segurança. Então, isso é bom, porque aí você vai fazer aquela questão das metas, né? Aí fica o povo tudo doido para vender, para bater as metas. Pois é. E aí ainda tem que a margem de segurança ela pode ser expressa de forma quantitativa, ou seja, você definir ali em unidades físicas ou monetárias, ou até mesmo numa forma de percentual. Para você obter essa margem de segurança, aí você vai utilizar essas fórmulas aí. Como ele falou que tem, você pode obter em quantidade, né, em valor, unidades físicas ou monetárias, que é valor, e também sobre percentual, ele vai mostrar, então, cada uma delas. Se for em valor, você vai pegar a quantidade em reais das vendas que foram efetivas, subtrai das vendas do ponto do equilíbrio também em reais. Pronto. Aí você tem a sua margem de segurança. Se for em unidades, você só vai substituir, porque enquanto no primeiro você utilizou valores em reais das suas vendas, aqui você vai colocar as quantidades, né? Ou seja, as unidades que você vendeu. E vai subtrair das unidades do seu ponto de equilíbrio. E se for em percentual, você vai pegar a margem de segurança em percentual, vai ser uma margem de segurança sobre as vendas totais. Ela vai indicar, essa margem, a distância física em que a empresa ela está trabalhando em relação ao seu ponto de equilíbrio. É legal a gente descobrir logo esse ponto de equilíbrio, né? A margem de segurança vão ser as unidades que vão estar, então, que vocês esperam que sejam vendidas, ou a receita que a gente quer obter, né? Para a gente estar acima, aí, pelo menos numa situação de um mínimo de lucro, né? E a unidade, aliás, perdão, o tópico 2, ele tratava basicamente sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio. E aí eu vou passar. E aí, gente, vocês estão vendo que é só uma continha, né? Continha fácil, subtração, multiplicação, bem básica. Mas o livro de vocês traz sempre atividades. Busquem fazer. Porque aí na hora da prova vem uma questão, vem cobrando, né? Uma questão com cálculos vocês não treinaram antes. Aí fica delicado. Gente, vocês quando voltarem para essas provas tava demorando, né? Eles me derrubarem. Vocês nem sofrem bullying assim. Não é, professora? Já caiu aqui. Vocês não sofrem, não é possível, porque todo dia eu sou expulsa aqui. Eu tô tentando, gente, tô tentando trabalhar assim, ó. Vocês estão visualizando aí o vídeo? Uma tela amarela? Sim. Pronto, vou dar play aqui, tá? Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Sucesso Sem Riscos. Neste vídeo, vamos explicar o que é custo, despesa, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e muito mais. Tudo através de exemplos práticos para que você possa aplicar imediatamente na sua empresa. Para isso, criamos a empresa fictícia do Sr. Paulo e da Dona Joana. O casal investiu R$50 mil em um food truck para vender um combo composto de um refrigerante e um hambúrguer nas portas das universidades. O segundo passo do casal foi buscar o custo do combo.
Encontraram a carne por R$ 24,00 o quilo, como usariam 125 gramas por hambúrguer, a carne ficou em R$ 3,00. O mesmo com o queijo, encontraram por R$ 20,00 o quilo, como usariam 40 gramas por sanduíche, queijo 80 centavos por lanche, e assim por diante, em todos os itens que compunham o combo que seria vendido. Deixei as contas na lateral direita do vídeo para facilitar o entendimento. No item tempero, mensuramos um valor e colocamos uma margem de segurança caso haja um aumento repentino de algum item. Ao somarmos todos os valores, encontramos o custo de R$ 6,50. Esse é o primeiro conceito. Este custo é chamado de custo variável. O passo seguinte foi buscar os custos do food truck. Água, R$ 80,00, energia, R$ 200,00, internet, R$ 150,00, combustível, R$ 400,00, manutenção, R$ 150,00 e Prolabore e INSS de R$ 3.520. Lembrando que Prolabore não é lucro. No nosso vídeo de distribuição de lucros, explicamos com detalhes. Ao somarmos tudo, encontramos o valor de R$ 4.500 por mês. Segundo o conceito, então, esses gastos são chamados de despesa fixa. Com essas informações, já conseguimos fazer o preço de venda. Após pesquisa, o casal descobre que o preço dos concorrentes é de R$ 20,00 por combo. Para ingressar no mercado, resolvem fazer o combo por R$ 18,00. Vamos relembrar as informações que temos até agora. Preço de venda desejável de R$ 18,00. Custo variável de R$ 6,50. Lembrando que é chamado de custo variável por ser matéria-prima, portanto ligada à produção e sofre variações de acordo com o crescimento das vendas. E despesa fixa de R$ 4.500. Lembrando que é chamada de despesa fixa por ser um gasto ligado à administração, independente das vendas, não sofre variação, porém ocorre em todos os meses. O próximo passo é acharmos uma estimativa de venda possível. O casal atribui como meta uma média de 30 combos por dia e uma carga de trabalho de 6 dias por semana. Define como meta, então, 840 combos por mês. Projetaram com isso uma meta de faturamento de R$ 15.120. Se está gostando do vídeo, dê o seu like e aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações para os próximos vídeos. Para o próximo passo, vamos precisar de todas essas informações que estão no topo da tela. O custo com a matéria-prima vezes as vendas estimadas, teremos um custo variável mensal de R$ 5.460. Esse valor é importante para acharmos a margem de contribuição, que seria o faturamento desejável menos o seu custo variável mensal, que acabamos de ver. Encontramos, então, o valor de R$ 9.660. É com esse valor que vamos pagar nossa despesa fixa e o que sobra será nosso lucro bruto. Ok, achamos a margem de contribuição, mas para que ela serve? Se dividirmos a margem de contribuição pelo valor do faturamento, vamos encontrar o indicador da margem de contribuição, que no nosso caso é de 63,89%. Aqui encontramos o próximo conceito. Se dividirmos nossa despesa fixa de R$ 4.500 pelo indicador da margem de contribuição, temos nosso ponto de equilíbrio de R$ 7.043,33. Vamos comprovar que nossos cálculos estão corretos usando os dados que já coletamos, que estão no lado esquerdo do vídeo. Ao dividirmos o valor de nosso ponto de equilíbrio pelo nosso preço de venda, notamos que precisamos vender 391 combos para equilibrarmos nossas contas. Vamos ver se está certo. Se multiplicarmos os 391 combos pelo custo da matéria-prima, teremos um custo variável de R$ 2.541,50. Se somarmos este valor à nossa despesa fixa de R$ 4.500, teremos o valor de R$ 7.041,50. Ou seja, o ponto de equilíbrio está correto. O último item do nosso vídeo é o retorno do investimento. Se nossas metas de lucro bruto mensal se concretizarem, teremos um lucro bruto anual de R$ 61.920. Partindo do pressuposto que o casal está enquadrado nas empresas do Simples Nacional, teremos que pagar R$ 7.305 em tributos.
Lembrando que lucro líquido é igual a lucro bruto menos tributos, ou seja, R$ 54.615. Ao confrontá-los com os R$ 50 mil iniciais corrigidos, podemos afirmar que o retorno do capital virá em 12 meses. Espero que o vídeo tenha sido útil e possa ajudá-lo a administrar melhor seu empreendimento. Se quiser saber mais... Eles fizeram até um payback aí, né? Para ver em quanto tempo eles teriam o retorno dele de volta. Gostaram aí do exemplo? Sim, Marcela. Às vezes eu acho que o livro de vocês, em algumas disciplinas, algumas são ótimas, mas em algumas disciplinas, eu acho que eles trazem uma abordagem mais difícil de ser mais facilmente interpretada. Aí eu gosto desses exemplos mais práticos, porque às vezes eles falam para dizer algo que em 1 minuto a pessoa fala bem mais simples, né? É bom trazer essas... Obviamente que ali no vídeo ele tem menos tempo, então ele resume mais, e o livro ele já tem um objetivo de ser algo mesmo mais detalhado, que traga uma complexidade maior de informações. Então é bom a gente ter acesso às duas, vamos dizer assim, as duas versões. E aí a gente entra na última temática da noite, que é gestão de custos e preços nos setores, e depois dele eu tenho mais um videozinho rápido para vocês, tá? Vamos lá. Tá dando para acompanhar direitinho, gente? Emanuel saiu. Vamos lá, então. Gestão de custos e preços nos setores. Aqui vai ser considerado o setor comercial e serviços. A atividade comercial vai ser toda aquela atividade que é exercida por prática de atos de comércio, ou seja, tudo que envolve uma troca, uma permuta, uma intermediação entre quem produz, entre o produtor e o consumidor. Claro, sempre buscando atingir o lucro. Na década de 80, a economia brasileira ela vivenciou um importante acontecimento aí, né, quando o setor secundário, que é a indústria, foi suplantado pelo setor terciário, que é a de prestação de serviços. E hoje a lógica é essa ainda, tá? O setor terciário, ele é mais significativo na economia, emprega mais pessoas, né? Do que a indústria. Até porque a gente passa por um momento, há muitas décadas, na verdade, né? Por uma lógica de desindustrialização. Então, a indústria ela perde mesmo força aqui no Brasil. E quem tem um peso maior na economia vai ser o setor terciário. Então, o grau de importância atribuído ao comércio prende-se aos fatos de que esse segmento ele é responsável pela maior participação no produto, combinado com o elevado número de empresas que a gente tem no Brasil. A globalização, né, ela atingiu economicamente todos os segmentos de mercado e para o varejo não é diferente, com uma concorrência acirrada, ocasionando uma queda real nas margens de lucros dessas empresas. O foco da atenção voltou-se, então, a você fazer uma correta formação de preço. Então, como calcular o preço de venda no comércio? Essa correta formação de preço, como fundamental para a sobrevivência e crescimento das empresas, independentemente do seu porte, ela vai estar sendo feita cada vez mais influenciada por fatores de mercado, né? Como nós vimos, o mercado vai ditar o preço, e menos por fatores internos. Entretanto, toda empresa ela tem que saber o preço de venda orientativo, ou seja, aquele preço mínimo pelo qual ele deve vender os seus produtos, as suas mercadorias, para depois não acontecer. Vocês lembram daquele exemplo da disciplina de matemática financeira que vocês viram no semestre passado? Foi matemática financeira? Foi terceiro semestre. Isso. Que era logo no início, quando estava falando ainda de percentual. O exemplo era o seguinte, eu até acho que citei na aula passada, vou citar aqui de novo, desculpa aí ser repetitiva. O rapaz lá do comércio comprou uma mercadoria por R$200 e definiu que a margem de lucro dele seria de 50%.
Então, ele aplicou 50% em cima de R$200, o que deu lá R$100, que foi acrescido ao valor de custo, para que ele, então, fosse esse preço de venda. Então, o preço de venda do produto era R$300. Ok. Chegou, então, um cliente e ele concedeu a esse cliente um desconto no valor de venda de 40%. E ele imaginou o seguinte: poxa, eu aumentei 50%, eu estou dando 40%, está sobrando 10% para mim. Só que os 50% ele aplicou em cima do valor de custo, enquanto que os 40% ele aplicou em cima do valor de venda. Ao fim, ele vendeu o produto por R$180, R$20 a menos do que custou para ele. Então, ele acabou tendo um prejuízo. Então, o que ele está dizendo é que é preciso ter um valor, um preço de venda para orientar, para saber que, ó, esse aqui, abaixo disso eu não consigo, tá? Ou se eu vou vender abaixo disso, é como alguma estratégia, né? Como nós já vimos no tópico 1. Então, precificação aqui é uma atividade de gestão e de marketing preocupada com a colocação de preço para esses novos produtos e também para um ajuste de preço, se for necessário, para produtos já existentes. Essa precificação vai fazer parte, né, do composto mercadológico, e é através dessa relação que o consumidor ele vai poder avaliar a questão, né, custo-benefício, ou seja, a sua possibilidade de extrair valor do dinheiro que ele está aplicando comprando aquele produto. A formação de preço deve ser com base em alguns critérios. Inicialmente, você calcular esse preço orientativo, com base nos seus dados internos da sua empresa. Depois, é fazer uma crítica desse preço com as características da concorrência. Então, veja como estão os valores da concorrência e como você vai poder ali movimentar o seu. Posteriormente, você testa esse preço nas condições do mercado e, por fim, você vai fixar o preço mais apropriado. O autor ainda esclarece que também são muitos fatores que interferem aqui nesse preço de venda. A gente está falando de comércio, mas não é tão diferente como vocês estão vendo lá da questão das indústrias, né? Entre elas, a qualidade do produto, os produtos similares, a demanda estimada do produto, controle de preço, mesmo que são os mesmos itens, né, que a gente viu no tópico 1. Os custos e despesas, os níveis de venda que você pretende atingir. Vocês viram lá no caso dos sanduíches, né? Deu até fome, deu vontade de comer hambúrguer. Que eles têm ali o mínimo que eles precisam vender, já estabeleceram o valor, já têm uma meta de níveis de venda aí a perseguir. E, em geral, são adotados pelas empresas 4 métodos para conseguir formar esse preço. O método com base do custo, o método com base nas decisões de empresas concorrentes, então você vai orientar os seus preços pela concorrência, o método com base nas características daquele mercado e o método misto, onde você vai combinar a combinação de custos, de concorrência e também características do mercado. Essas são as formas, então, de orientação para você definir o seu preço. O primeiro método é o mais comum, tá? E consiste, então, em você adicionar uma margem fixa a um custo base, conhecido aí como markup, nós já vimos. O segundo método vai ser baseado nas decisões da concorrência. É problemático porque você não sabe se a concorrência ela vai estar operando em lucro ou não. Já pensou? Se você decide orientar os seus preços de acordo com a sua concorrente ou outras concorrentes e eles estão numa situação em que eles nem estão tendo lucro, porque por algum motivo eles podem estar atuando dentro dessa situação, eles se prepararam, analisaram e tomaram a decisão sabendo que aquilo seria possível sem trazer danos para a empresa, e você que não está na mesma condição se orienta e não sabe qual é a realidade dessa concorrência, então é preciso ter cuidado. Assim, então, simplesmente adotar um preço inferior da concorrência pode afetar aí a lucratividade da empresa. O terceiro método vai consistir, então, no conhecimento profundo do mercado, e assim você vai conseguir estabelecer preços de acordo com o nicho que você quer atingir. Aí, uma boa pesquisa de mercado é bem importante,
Porque se você conhece o mercado, sabe que o produto naquele preço vai ter aceitação, então você não tem que se preocupar com concorrência. Se você tem uma qualidade, um formato, um diferencial que vai trazer aceitação, então você pode tomar essa decisão. E o quarto, que é o misto, né? Você vai aplicar combinações dos outros. Como é feito, então, o cálculo do custo da compra? Porque comércio você compra o produto e revende, né? Ixi, eu preciso de um carregador. Onde eu tenho? Só um instante. O carregador que estava aqui. O gato comeu. Eu adoro ter alguém para me ajudar em casa, mas eu não sei se acontece com eu fico perdidinha, eu não encontro mais nada na minha casa. Ah, droga. Eu vou desligar aqui um pouquinho o áudio. Qualquer coisa vocês escrevem no chat, tá? Vamos, então, como é que nós vamos calcular os custos de compra? Todos os esforços que você ali investiu para adquirir aquelas mercadorias, tá? Até o momento também dos serviços, até o momento da sua utilização. A gestão de custos aí no comércio. Então, o cálculo do custo de compra vai ser, você vai pegar o custo da sua fatura, você comprou, né, de alguém, vem uma fatura, nota fiscal, tem lá o custo da sua compra. Você vai fazer uma subtração desse valor dos descontos que foram dados na fatura, né? Vamos dizer, aí ele está dizendo que não são os descontos recebidos por pagamento no vencimento antecipado da duplicata, mas se houve algum tipo de desconto, você vai subtrair, então, desse valor, vai adicionar as suas despesas acessórias. Por exemplo, se você pagou frete, seguro ou outro tipo de despesa que você teve para fazer essa compra, para além do custo do produto. Você vai também acrescer nessa conta os impostos que você não consegue recuperar, né? Como o IPI no comércio. E vai subtrair aqueles que você consegue aí, de alguma forma, algum retorno, como o ICMS. Assim, você vai conseguir identificar qual foi o seu custo de aquisição. Então, tinha lá aquela empresa, você comprou aquele produto, tirou a fatura, ela te deu algum desconto, você subtraiu, pronto, cheguei ao preço final. Esse é o custo que eu tive para adquirir essa mercadoria e chegar aqui na minha loja. A diferença básica entre os cálculos de custos de compra para o comércio e para a indústria é com relação aí, gente, à recuperação de tributos. Porque o ICMS, vocês já sabem o que é, e o IPI, eles são recuperáveis fiscalmente, no caso industrial, enquanto que para o comércio apenas o ICMS. E também a gente tem que observar a questão do PIS e COFINS, tá? Tem que realizar toda essa questão tributária. Eu deixo esse link aí para vocês. Eu vou mandar o slide para vocês. Já deixo o link, que é uma outra fonte de informação para vocês entenderem essa questão da recuperação dos impostos. Então, não deixem de dar uma lida, tá? Porque o livro de vocês, ele não traz uma abordagem muito detalhada quanto a isso. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada nesse texto e busca outros também, certo? No have problem. Gente, assim a gente finaliza. Essa unidade foi mais leve, não foi? Peraí, vou ligar aqui o áudio de novo. Queria saber onde foi parar o cabo. Estava aqui e sumiu. Eu vou colocar aqui o último vídeo da noite, que vai falar sobre margem de lucro. Olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui no ponto certo, porque esse cara fala um monte de coisa antes. Deixa eu ver aqui se já... Precisa somar. E na descrição
que a pessoa começa um vídeo e fala 2 minutos e tanto. Qual é a diferença desses dois cálculos e você vai entender exatamente. Pronto, aqui. Vamos rezar aqui para minha caixinha aguentar a bateria. Só um último vídeo aqui para a gente encerrar a noite. A última unidade foi melhor para vocês, gente? Foi mais tranquilo. Né? A semana passada, eu fiquei tonta. Até eu vou falando, de menino, pelo amor de Deus, já estou cansada de falar. Vamos lá. Qual é a diferença de markup e de margem? Vocês estão visualizando, né? Tô não, Marcelo. Sim. Ah, Sim, agora sim. Tô. Não, vou botar de novo aqui. Peraí. De novo. Pronto. E agora? Tem um rapazinho aí de boca aberta, mostrando os dentinhos. Parece neném quando tá nascendo os dentes. Tem sim, tá aparecendo aqui. Pronto, bora lá. Lucro. Vamos lá? Bom, primeiramente, Eita, eu peraí. e você vai entender exatamente qual é a diferença de markup e de margem de lucro. Vamos lá? Bom, primeiramente, eu irei explicar de maneira detalhada. Então, se você já tiver clareza de qualquer um dos conceitos que eu irei apresentar aqui nesse vídeo, sinta-se à vontade para avançar até encontrar algum conceito que você tenha dúvida. E inscreva-se no canal, porque toda semana tem vídeos novos sobre empreendedorismo. Bom, primeiramente, eu quero começar falando sobre o perigo de se calcular errado, de se confundir markup com margem de lucro. Vamos lá. Imagine que você tem um produto para vender e esse produto tem um custo de R$100 para você. E para descobrir o valor de venda, você vai acrescentar 50% sobre o custo. Portanto, o preço de venda seria R$150. E, portanto, o nosso lucro seria de R$50. Algumas pessoas podem dizer que a margem de lucro foi de 50%. Afinal, foi acrescentado 50% em cima do custo, que era R$100. Agora imagine que você vendeu 200 produtos em um mês. Portanto, vai ser R$150 vezes 200 produtos igual a R$30 mil. Se a margem de lucro fosse 50%, você deveria, portanto, ter lucrado R$15 mil. Porque 50% de R$30 mil é R$15 mil. Mas será mesmo que é isso que aconteceu? Agora eu quero que você preste atenção em dois números, porque eu vou trocar de slide e eu vou fazer uma conta provando que essa margem de lucro de 50% na verdade está errada. O primeiro número é o lucro, ou seja, R$50 por produto. E o segundo número é 200 produtos. Vamos lá. Vamos multiplicar R$50 de lucro por 200 produtos. O resultado vai dar R$10 mil, ou seja, R$10 mil de lucro. Em outras palavras, se a margem de lucro fosse 50%, você deveria ter lucrado R$15 mil e não apenas R$10 mil. O que será que está acontecendo? Por que essa diferença? Porque é exatamente esse o erro que as pessoas cometem na hora de calcular a margem de lucro. Muitas pessoas confundem margem de lucro com markup. E eu vou mostrar para você agora exatamente qual é a diferença desses dois cálculos e você vai entender exatamente quando usar um e quando usar o outro. Vamos lá. Vamos começar com a margem de lucro. Imagine que essa caixinha que está aparecendo aí na sua tela seja o preço do produto, o quanto o consumidor precisa pagar para levar o seu produto. A gente sabe que parte desse preço são custos e outra parte desse preço é o seu lucro. Portanto, o lucro somado com os custos vai ser igual ao preço de venda. Em outras palavras, a margem de lucro parte do preço de venda e é descontado os custos para se entender qual é a porcentagem do lucro. Agora vamos ver como é que fica o markup. Imagina que essa caixinha são os custos para se prestar um serviço ou para se produzir um produto. No markup, a gente vai pegar uma margem, que a gente chama de margem markup, ou seja, é um percentual,
e a gente vai incluir sobre os custos. Ou seja, a soma do markup mais os custos vai formar o nosso preço de venda. Note que, apesar de eu ter adicionado 25% sobre os custos, isso não significa que a margem de lucro é igual a 25%. Você vai ver mais adiante como isso funciona. O markup parte do custo e é acrescentado um percentual sobre o custo. Vamos ao primeiro exemplo. Imagine que você tem uma receita de R$100, um custo de 80 e um lucro de 20. Na margem de lucro, para calcular a margem de lucro, a gente vai pegar o custo e vai dividir por 100. E a conta vai ficar 20 dividido por 100 multiplicado por 100. A gente sempre multiplica por 100 para ter o resultado em porcentagem. Portanto, vai dar 20% de margem de lucro. Agora, no markup, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar R$20, dividir por 80, e aí a conta vai ficar assim. 20 dividido por 80 vezes 100, igual a 25% de markup. Ou seja, apesar de o lucro ser R$20, tanto na margem de lucro quanto no markup, as porcentagens, margem de lucro é 20% e o markup é 25%. Isso porque uma está focada no custo e a outra está focada na receita. Esse próximo exemplo que eu vou passar, o exemplo número 2, ele vai utilizar o mesmo lucro, ou seja, R$20 de lucro, porém com receita e com custo diferente. E mesmo assim, a gente vai ter resultados completamente diferentes. Note no segundo exemplo. Receita de R$120, custo de R$100 e o lucro de R$20. Muitas pessoas podem achar o seguinte, se o meu custo é 100 e a minha receita é 120, logo a minha margem de lucro é de 20%. Não é bem assim. Veja só como é que fica o cálculo da margem de lucro. Custo dividido por receita. E vai ficar 20 dividido por 120 multiplicado por 100 e o número vai ficar 16,66667. Vai dar, arredondando, 17%. Já no markup vai ficar lucro dividido por custo e a conta vai ficar assim. 20 dividido por 100 multiplicado por 100 e aí sim, no markup a gente vai ter 20%. Ok, Renan, entendi essas contas, entendi tudo isso, mas agora, quando utilizar o markup e quando utilizar a margem de lucro? Como é que eu utilizo isso daí que você acabou de me ensinar para melhorar a minha empresa? Vamos começar com a margem de lucro. É recomendável utilizar a margem de lucro quando você sabe dois números. O primeiro deles é quando você sabe o por quanto você quer vender algo. E o segundo deles é quando você sabe quais são os custos. Por exemplo, digamos que você tem uma fábrica de microfones. E aí, digamos que para você é importante que o seu microfone, que o preço final do seu microfone fique abaixo de R$100. Por quê? Porque se eu colocar acima de R$100, eu já vou estar concorrendo com outros modelos de microfones. Talvez as pessoas vão falar, esse é um microfone que acabou de entrar no mercado e já está custando mais de R$100. Portanto, para mim, é importante para o meu marketing vendê-lo abaixo de R$100. Quando você sabe esses dois números, é recomendável que se utilize a margem de lucro, porque dessa forma você vai poder calcular quanto por cento vai sobrar de cada venda de cada microfone. E dessa forma, você vai poder fazer projeções, você vai poder fazer investimento em marketing, enfim, e gerir a sua empresa e o seu negócio com base na margem de lucro. Ok, Renan, entendi. Mas quando é que eu utilizo o markup? Bom, o markup é uma situação semelhante. Você deve ou é recomendável utilizar o markup quando você sabe duas coisas. Primeiro, sabe os custos de fabricação e sabe quanto quer lucrar. Não necessariamente você sabe o preço final, mas você sabe o quanto você quer lucrar. Por exemplo, imagine que você tenha uma empresa de segurança que presta serviço de vigilância para outras empresas. E é importante garantir uma parcela fixa de lucro, ou uma parcela mínima de lucro. Geralmente é utilizado para cálculo de serviços, jardineiros, enfim, e outros tipos de serviços. Geralmente acaba se utilizando o markup. Muitas pessoas utilizam o markup
achando que estão utilizando margem de lucro. Muitas pessoas utilizam margem de lucro achando que estão utilizando markup. Mas, por exemplo, você soma todos os custos, 13º, férias, todos os custos para se prestar determinado serviço, por exemplo, e você sabe, por exemplo, que você quer lucrar no mínimo 10% na prestação de cada serviço, ou 20%, ou 50%, ou seja lá qual porcentagem for. Portanto, o que vai ditar o custo no markup, na forma de cálculo do markup, na verdade, são os custos e quanto você quer lucrar. Como se calcula margem de lucro, Renan? Como se calcula markup? Bom, a fórmula da margem de lucro é muito simples. É lucro dividido por receita vezes 100. É igual a margem de lucro. Eu não vou entrar muito em detalhes de como encontrar lucro, de como encontrar receita, de como encontrar custos, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a como calcular a margem de lucro. Você pode acessar esse vídeo clicando no izinho que vai aparecer em sua tela. Como calcular o markup? A fórmula do markup também é muito simples. É lucro dividido por custo multiplicado por 100. Isso vai ser igual ao markup. Eu também não vou entrar em detalhes, esmiuçar essa fórmula, ensinar cada detalhe, porque eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a como calcular o markup. Pode clicar também no botão que está aparecendo em sua tela e você será redirecionado para o vídeo. Para encerrar, eu quero demonstrar uma tabela para você entender como a mesma receita com custos parecidos, com lucro parecido, podem entregar resultados completamente diferentes de margem e markup. Na primeira linha, receita 100, custo 90, lucro 10, a margem de lucro é de 10% e o markup é de 11%. Se você ver nessa outra linha aqui, é muito diferente também. 50% de margem e 100% de markup. E na última linha, 90% de margem e 900% de markup. Eu falei lá no meu vídeo de como calcular a margem de lucro, que não existe margem de lucro maior do que 100%. Porém, markup, sim, existe markup muito maior do que 100%, como você pode ver, markup infinito, inclusive, como você pode ver na tabela. Em resumo, markup é baseado no custo e margem de lucro é baseado no preço de vendas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo sobre empreendedorismo. Você pode fazer a sua inscrição. Vou só voltar aqui para mostrar o nome do canal. Gerou algumas dúvidas em alguns inscritos do... É Saci Renan, se vocês quiserem, ó. Saci, nome estranho. No YouTube é Renan Sassis, com S aí no final. Renan Sassis. Ok, gente. Ok. Ah, eu queria fazer um último pedido. Eu vou aqui finalizar a gravação.